1948, no Brasil, era um tempo de reconstrução e esperança. Após anos de guerra e ditadura, o país se abria para um futuro mais democrático e um período de grandes transformações. Eurico Gaspar Dutra era o presidente, marcando o início da redemocratização do país. A Constituição de 1946, promulgada 2 anos antes, garantia as liberdades democráticas e o direito ao voto. O clima era de otimismo e esperança, com a crença em um futuro melhor para o Brasil. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a 1948. O desembarque é obrigatório. Em 1948, nas ruas vibrantes da capital brasileira, a vida pulsava em um ritmo único e envolvente, carregando consigo a essência de uma época marcada por desafios, mas também por uma profunda sensação de comunidade e esperança. Era um tempo em que as ruas eram dominadas pelo som dos bondes, que rangiam enquanto cortavam o centro da cidade, levando consigo uma miscelânea de passageiros de todas as classes sociais. Nas calçadas movimentadas, homens vestidos com ternos elegantes e chapéus panamá se misturavam com mulheres em vestidos esvoaçantes e luvas delicadas, criando um cenário de elegância e sofisticação. As lojas exibiam suas vitrines adornadas com os mais recentes produtos importados, enquanto os vendedores anunciavam suas mercadorias com entusiasmo, atraindo clientes ávidos por novidades. Os mercados ao ar livre eram verdadeiros tesouros de cores e aromas, com vendedores exibindo suas frutas frescas, legumes e peixes recém-pescados, enquanto os clientes regateavam os preços com habilidade e astúcia. O cheiro inconfundível do café recém-torrado pairava no ar, misturando-se com o perfume das flores vendidas nas barracas pelas estreitas ruas do centro histórico. Nos parques, bem cuidados, famílias inteiras se reuniam para desfrutar de momentos de lazer e de diversão. As crianças corriam livres e felizes pelos gramados, enquanto os adultos descansavam à sombra das árvores centenárias, trocando histórias e experiências de vida. Eram outros tempos. A paz e a tranquilidade ainda reinava, sem aquele barulho insuportável das motos e dos carros. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Renato e gostaria de convidar os amigos a embarcar comigo nessa viagem rumo ao ano de 1948. Lembrando aos gentis ouvintes que não se esqueçam de curtir e compartilhar. Era o mês de fevereiro no Brasil. A capital brasileira vivia a efervescência do carnaval, o esplendor e toda sua glória de dias tão alegres e festivos. O brasileiro já não enfrentava mais a escassez e o desabastecimento oriundos do período da guerra, onde todos os esforços eram voltados para o embate. Enquanto isso, a Europa se reconstruía. A esperança e a alegria eram flagrantes na imagem do brasileiro desse período. É sobre essa época mágica que vamos falar no vídeo de hoje. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Renato e gostaria de convidá-los a participar dessa viagem ao ano de 1948. Este é o mundo que muito provavelmente seus avós ainda criança viviam. Um Brasil totalmente desconhecido de nós e que poucos ainda guardam na memória esse período. A capital paulista e todo o seu esplendor dos anos 40.
nem parecia que era próximo do fim da Segunda Guerra Mundial. Um Brasil bem diferente, um tanto quanto bucólico. Convidamos agora os amigos a acompanhar conosco fatos marcantes do ano de 1948. No dia 7 de janeiro, a Câmara dos Deputados aprovava o projeto de cassação dos mandatos dos parlamentares comunistas no Brasil. No dia 21 de abril, o Centro de Estudos e Defesa do Petróleo é criado no Rio de Janeiro, marcando o início da campanha O Petróleo é Nosso, que se opunha ao Estatuto do Petróleo que tramitava no Congresso Brasileiro. O presidente brasileiro na ocasião era Eurico Gaspar Dutra, que era militar e também político. Ele foi presidente do Brasil do período de 1946 até 1951. No dia 14 de março de 48, o time Cruz Maltino do Rio de Janeiro conquistou o Sul-Americano de Clubes Campeões, se tornando o primeiro clube campeão continental do mundo. Senhoras e senhores, é hoje o grande dia. O Estádio Nacional tem um excelente público para Vasco da Gama do Brasil contra o fortíssimo time do Nacional do Uruguai. A competição serviu como inspiração para a criação da Liga dos Campeões em 1955 e da Copa Libertadores da América em 1960. Foi também em 1948 que o Brasil rompia relações diplomáticas com a União Soviética, um regime comunista. A Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas, reunida em Paris em 18 de junho de 48, adotava a Declaração Universal dos Direitos Humanos. São 30 artigos que, segundo a comissão, substanciariam as aspirações do ser humano quanto aos seus direitos inalienáveis. No dia 29 de março, Chiang Kai-shek é reeleito presidente da China pela Assembleia de Nanquim, recebendo poderes de governação ditatoriais. No dia 14 de maio, um dia antes de terminar o mandato inglês na Palestina, Israel proclamava sua independência, com Chaim Weizmann como presidente e Ben-Gurion como primeiro-ministro. Logo no primeiro dia a seguir, 5 países da Liga Árabe, Egito, Síria, Jordânia, Líbano e Iraque, apoiados pela Arábia Saudita e pelo Iêmen, invadem o território do antigo mandato britânico da Palestina, iniciando uma guerra com Israel no ano de 1948. No dia 31 de março, o Congresso americano votava a Lei do Auxílio Marshall, contribuindo com 5,3 milhões de dólares para a recuperação econômica europeia, que havia sido devastada pela Segunda Guerra Mundial. No dia 16 de fevereiro, nos Estados Unidos, 3 cientistas inventam um transistor, aplicado a rádio, telecomunicações e fábrica de computadores. No dia 7 de novembro, o democrata Harry Truman era eleito presidente dos Estados Unidos, derrotando o republicano Thomas E. Dewey e o democrata independente Strom Thurmond. Entre os dias 29 de julho e 14 de agosto, eram realizados os Jogos Olímpicos de Verão de 48, que aconteceram na cidade de Londres, no Reino Unido. De norte a sul do Brasil, as rádios começaram a influenciar o modo de vida das pessoas, lançando ao estrelato grandes nomes da música, como Francisco Alves, Vicente Celestino, Dalva de Oliveira, Emilinha Borba, Silvio Caldas e Doris Monteiro, que infelizmente nos deixou recentemente. O pós-guerra foi marcado pelo concurso de Rainha e Rei do Rádio, destacando-se nesse período a cantora Dircinha Batista, que ganhou o título a partir de 48, mantendo-o por 11 anos. Esses concursos cativaram ouvintes que formaram fã-clubes para as eleições anuais de seus ídolos. Dentre as publicações da época, a mais famosa foi a Revista do Rádio. Era uma revista de fofocas, cujo carro-chefe era a seção denominada Mexericos da Candinha. Nela, uma personagem criada pela redação da revista colocava notas sobre a vida pessoal dos artistas. Dentre os artistas da era do rádio, Dalva de Oliveira foi considerada como uma das maiores cantoras brasileiras. Com sua voz aguda e estilo marcante, ela teve uma carreira de muito sucesso, mas travou uma luta árdua com a imprensa, que a marcava sem dó ou piedade em relação à sua vida pessoal, com relação a casamentos, separações, famílias e etc. E agora vamos falar dos carros. Nessa época, o Brasil ainda não produzia nenhum tipo de automóvel. O máximo que fazia era montar veículos. Então vejamos alguns modelos que fizeram sucesso no ano de 1948 no mundo.
Então é isso, pessoal. Gostaríamos muito de agradecer aos gentis amigos por terem assistido até aqui nosso vídeo. Lembrando, não se esqueçam de curtir e compartilhar. Se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva. E até o próximo vídeo, pessoal.